A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, obreiros de valor, obreiros do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, uma vez mais, para mais uma exposição na segunda carta de Paulo a Timóteo. Lembrando que nós já fizemos a exposição da primeira carta e agora nós estamos fazendo a exposição da segunda carta. Então, hoje nós compreenderemos o capítulo de número 4, que é o último capítulo dessa segunda carta. E nesse capítulo 4, nós vamos dividir em duas sessões. Então, nessa ministração, nós vamos falar dos versículos 1 ao 5. E em outra oportunidade, falaremos dos versículos 6 até o final do capítulo. Então, meus amados irmãos, qual é o título da nossa mensagem, da nossa exposição de hoje? Será, a pregação da palavra em um mundo relativista, Lembrando que o termo relativismo diz que não existe uma verdade absoluta, mas nós cristãos, nós obreiros do Senhor, sabemos sim que existe uma verdade concreta, absoluta e inegociável. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, já deixa a sua Bíblia aberta, tá? Eu já vou pegar o meu exemplar aqui da Bíblia Sagrada, tá? Deixar aqui aberta aí em 2 Timóteo, capítulo de número 4, e aí nós vamos considerar, algumas coisas muito importantes aí, que compreende os versículos 1 ao versículo de número 5, ok? Então vamos lá para a nossa jornada, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos salientar aqui é a motivação para se pregar o Evangelho, tá? Nós temos que estar motivados, entusiasmados em anunciar a poderosa mensagem salvífica do Evangelho. Então, em primeiro lugar, os pregadores, eles prestarão conta ao juiz dos vivos e dos mortos. Olha aí, para você ver o que diz. Conjuro-te, versículo 1 do capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda, e no seu reino. Então, meus amados irmãos, diante disso, sabendo que haverá verdadeiramente um julgamento, tá? E nós que estudamos a escatologia bíblica, a gente sabe que haverá um julgamento tanto no que tange ao pecado, às pessoas ímpias, como também o julgamento das obras dos salvos. Então, meus irmãos, um pregador do Evangelho, um obreiro do Senhor, ele não pode ficar na inércia, sabendo que ele sim será julgado. Então, a palavra, por exemplo, que Paulo usa aqui, conjuro-te, no grego, essa palavra, diamatramai, dá uma ideia de testificar sobre o juramento. É como se Timóteo tivesse feito, simboliza um compromisso que ele fez. Já viu, por exemplo, quando você jura bandeira, que já passou aí pelo serviço militar, sabe o que eu tô falando? Você jura bandeira, então você se compromete com a sua nação, entendeu? Caso amanhã ou depois, futuramente, a nação se envolva em uma guerra, você precisa se alistar e você precisa lutar a favor do seu país, da sua pátria amada. Então aqui é como se Timóteo está fazendo um juramento nesse sentido, tá? Não é jurar, a gente sabe que Jesus exclui essa questão do juramento, mas nesse sentido aqui, o conjuro-te, esse juramento aqui, é no sentido de se comprometer com a mensagem do Evangelho, sabendo que um dia nós prestaremos conta. Então Timóteo, ele não poderia fraquejar. Ele precisava saber que o mais importante nessa empreitada de consequências eternas é ouvir o Supremo Juiz, que vai dizer assim: ó servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então em Mateus capítulo 25, versículo 21. O pregador, ele é um arauto do Senhor. Ele não pode mudar a mensagem em hipótese alguma. O pregador, ele não fala em seu nome, ele fala em nome daquele que o enviou. E também, ele não representa a si mesmo, ele representa o soberano Senhor Jesus Cristo. Irmãos? Então, uma outra questão aqui que Paulo levanta é a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, meus amados irmãos, ela se aproxima. E Paulo fala aqui ainda no versículo 1, que ele remete a essa questão da vinda do Senhor. Sem entrar aqui em questões escatológicas e posições diferentes, quanto à vinda de Jesus, o fato é que Jesus voltará. E isso a Bíblia
ela deixa bem clara. Aliás, é uma das mensagens centrais da Bíblia, é que o Senhor Jesus voltará. Ele voltará pessoalmente, visivelmente para os salvos, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, poderosamente, gloriosamente e vitoriosamente. Sabendo disso, meus amados irmãos, que a vinda do Senhor se aproxima, louvado seja o nome do Senhor. Vamos assumir esse compromisso, tá? Vamos assumir esse compromisso de anunciar, de proclamar, de se comprometer com o Evangelho. Logo no versículo 2, já vem aí a ordem de se pregar o Evangelho. Olha o que diz no versículo de número 2, vai dizer assim, ó, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas e exorte com toda longanimidade e doutrina. Então, meus amados irmãos, o Evangelho aqui, ele é chamado, nas cartas de Paulo a Timóteo, o Evangelho ele recebe alguns cognomes, como por exemplo, o depósito, as escrituras, as sagradas letras, a doutrina, a verdade. Então todos esses termos aqui se referem ao poderoso Evangelho. A palavra é o conteúdo da mensagem e a autoridade do mensageiro. Então quem prega a palavra tem que estar consciente disso, tá? Que a palavra, ela por si só tem poder e nós temos que anunciar fielmente esta palavra. Nós temos que proclamar esta palavra. A palavra de Deus é revelada aos seres humanos, irmãos, de maneira escrita, que é o que está na Bíblia, também na forma pessoal, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo vivo, tá? Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, a palavra que se humanizou e habitou entre nós, e também de forma falada, tá? Então, as três formas que a palavra de Deus é revelada: através da Bíblia Sagrada, através da pessoa de Jesus Cristo, que é a maior revelação de Deus à humanidade, e através da proclamação. Bem dizia João Calvino, que ele dizia que não há outra maneira do ser humano ele conhecer o plano salvador de Deus, senão através da pregação do Evangelho. E esse Evangelho está centrado na pessoa e na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? É interessante aqui uma explicação de um grande expositor bíblico chamado Warren Wiersbe. Inclusive, se vocês puderem adquirir o comentário dele, tá? Eu vou estar colocando a imagem aí na tela e vocês adquiram o comentário expositivo de Warren Wiersbe, e é interessante que a visão dele é pentecostal, tá? Warren Wiersbe, ele explica que o verbo kerux, que significa pregar como um arauto, né? Nos tempos de Paulo, um governante possuía um arauto especial que fazia as proclamações ao povo. Ele era comissionado pelo governante para proclamar sua mensagem em voz alta e claramente, de todos os modos que as pessoas pudessem ouvir. Não era um embaixador com a função de negociar, era um mensageiro com uma proclamação a ser ouvida e cumprida. Deixar de atender ao mensageiro era uma falta grave, e maltratar o mensageiro era mais grave ainda. Então, é interessante que ele fala aqui que a intenção do mensageiro aqui, nessa função aqui, dentro do termo que Paulo usa, né, um mensageiro de um rei, de um soberano, não era de negociar, de tentar, não. E hoje nós vemos muito isso, né, a questão de querer negociar o evangelho. Não, é proclamar a verdade do evangelho, que essa verdade é inquestionável e inegociável. Louvado seja o nome do Senhor. Preguemos, pois, o evangelho genuíno, tá? É interessante que a mensagem do Evangelho, ela tem que ser proclamada com entusiasmo e com convicção. Entusiasmo é quando você está empolgado, você está alegre, você está disposto, você está pronto, você está disponível para isso. E convicção é você ter certeza e fé naquilo que você está pregando. Talvez uma das grandes crises que nós vivemos hoje, né, no meio evangélico, é que muitos já nem crê nem mesmo naquilo que eles pregam. E isso é por demais terrível. Nós temos que crer. Paulo vai dizer aos Coríntios: eu criei, por isso eu falei. Isso é convicção. Nós temos que ter convicção daquilo que nós estamos pregando. Tá, irmão? Enfim, tem duas citações interessantes aqui sobre a pregação do Evangelho. Por exemplo, Martin Lloyd-Jones, que ele foi considerado o maior pregador
do século XX, ele vai dizer que a pregação é a lógica pegando fogo, é a razão de forma eloquente, é a teologia em chama, glória a Deus. E também John Wesley, que foi um grande expositor da palavra de Deus, tá? John Wesley, ele dizia, também missionário, né? Foi um grande missionário, um célebre ganhador de almas, um homem que, para mim, particularmente falando, eu considero como referência, tá? John Wesley disse o seguinte: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Medite nisso. Ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Interessante, né? Definindo o que é pregação, irmãos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele define pregação da seguinte maneira: que pregação é a comunicação oral da verdade bíblica pelo Espírito Santo, por intermédio de uma pessoa, através de um ser humano, que anuncia a determinado público com a intenção, olha aqui, de salvação para os perdidos e também do fortalecimento dos salvos. Então aqui está a ênfase. Por isso, irmãos, que nós temos que pregar o evangelho genuíno, não falsificar em hipótese alguma a palavra de Deus, como Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 2,17, ele diz: nós não somos como muitos que são falsificadores da palavra de Deus. Então Paulo, ele não falsificava a mensagem, ele pregava a mensagem genuína. Interessante, meus amados irmãos, é que Paulo até aqui, ele ordena a Timóteo a guardar a palavra, a sofrer pela palavra, a permanecer na palavra. Agora, né, ele ordena a Timóteo que pregue a palavra. Não basta simplesmente conservar intacta a mensagem do evangelho, livre das heresias. Não basta tão somente, né, preservar a sã doutrina, mas é necessário que nós preguemos, que nós anunciemos, proclamemos a verdade, a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? John Stott, que foi um grande pregador bíblico, né, em memória, né, que ele nos deixou aí há alguns anos. John Stott, ele diz que 4 sinais devem caracterizar a proclamação da palavra de Deus. Primeiro, deve ser uma proclamação urgente, tá? Veja que Paulo vai dizer: pregue essa palavra dentro e fora de tempo, ou seja, algo urgente, tá? É interessante que o verbo instar, tá, no original grego é epistemi, que dá uma ideia de estar pronto. Ou seja, irmãos, nós temos que aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede, tanto num ambiente propício, como é na igreja, no culto de ensino, quando somos convidados para pregar, como também quando estamos, né, andando pelo caminho, quando estamos no ponto de ônibus, quando estamos em algum local em que o Espírito Santo nos franqueia. Irmãos, é uma oportunidade, tá? Que o Espírito Santo nos franqueia, nós não podemos fraquejar e temos que aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede, aleluia, de anunciar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, tá? A segunda, irmãos, no caso aqui, o segundo sinal aqui que John Stott diz acerca da pregação da palavra é que deve ser uma proclamação contextualizada. Ou seja, né, ele usa as palavras aqui, ó, prega, corrige, repreende, exorta. Pregar é literalmente, né, comunicar a mensagem do Senhor, proclamar, né? Corrigir significa convencer aqueles que se contradizem, tá? Trazer à luz os pecados. Pregar, irmãos. Hoje não se prega mais sobre o pecado. Jesus pregou sobre o pecado, os apóstolos pregou sobre o pecado. O nosso ataque não é contra pessoas, é contra as práticas. E essas práticas nós denominamos, as práticas que eu falo, maléficas, as más obras, nós denominamos isso de pecado. Então nós temos que pregar contra o pecado. Repreender é confrontar, e também exortar significa, né, repreender, mas com mansidão. Por isso que ele vai dizer lá na frente, né, com longanimidade, com doutrina, tá? O sermão é uma ponte entre dois mundos, ligando o texto bíblico e o contexto que as pessoas estão vivendo, tá? Concordo com Hernandes Dias Lopes quando ele diz que você tem que ler o texto, que é a Bíblia, e o contexto, que é o mundo. Ou seja, essa mensagem tem que ser explicada e aplicada. Tá? São 3 verbos que é fundamental para aquele que expõe a palavra de Deus. O primeiro deles é ler. O segundo é interpretar ou explicar. E o terceiro é aplicar.
Tá? Então, atenta para isso aí. São três questões, são três verbos fundamentais para aqueles que anseiam em expor as Sagradas Escrituras. Sem explicação, a mensagem não é expositiva. E sem aplicação, ela não pode ser considerada pregação. A aplicação é a vida da pregação. E, em terceiro lugar, o terceiro sinal aqui, acerca da pregação bíblica, é que ela deve ser uma pregação paciente. Paciente. Paulo vai dizer, com toda longanimidade. Longanimidade tem que ser paciência, né? A palavra grega aqui é macrotumia, que significa um tipo de espírito que não se irrita, que nunca se cansa, que não se desespera, que não se abala. Nós temos que entender, irmãos, que a salvação das almas não depende de nós. Não. Nós é que temos que cumprir o nosso papel, que é de pregar, mas nós temos que ter paciência, tem frutos que demoram a produzir. E às vezes a gente acha que é pela força do nosso braço ou pela eloquência das nossas palavras. Não, o profeta Zacarias vai dizer, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É Ele, o Espírito Santo, que convence o ser humano da justiça, do pecado e do juízo, e não somos nós. Nós temos que cumprir o nosso papel, no poder do Espírito, claro, anunciar a mensagem, mas temos que ter paciência no que tange a salvação e a conversão das almas, tá? Então é isso aí. E o quarto e último sinal que John Stott diz é que a mensagem deve ser uma proclamação fiel às Escrituras. Paulo vai dizer com paciência e doutrina. Ou seja, a doutrina aqui, irmãos, é o ensino propriamente dito. Tá? Então ele fala que o querigma, que é a proclamação, que é a pregação, tem que ser acompanhada do didaquê, que é, né, o ensino das Sagradas Escrituras. O pregador, ele precisa entender isso, tá, irmãos? Que a mensagem é o ensino da palavra. Então, né, ele precisa estar consciente disso, que a mensagem tem que trazer doutrina bíblica. Meus irmãos, um outro ponto aqui, nos versículos 3 e 4, que Paulo vai dizer, é a indisposição para ouvir o Evangelho. Olha o que ele vai dizer nos versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas como tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então vamos considerar, né, algumas coisas aqui, né? A primeira coisa que ele fala aqui é que as pessoas se sentirão ofendidas com a sã doutrina. Fala que haverá tempo em que eles não suportarão mais a sã doutrina. Saiba de uma coisa, amados irmãos, em Cristo Jesus, o Evangelho e as Escrituras, a palavra, a sã doutrina, nunca foi popular. Não pensem vocês que o mundo vai ouvir de bom grado a sã doutrina, a verdade do Evangelho, a pureza do... Não. O homem, no seu estado de depravação, no seu estado de morto no pecado, a resposta dele sempre vai ser hostil ao Evangelho. João Calvino, por exemplo, o grande reformador, ele tinha total razão em afirmar que quanto mais extraordinária for a avidez dos perversos em resistir ao Evangelho, maior deve ser o zelo e o compromisso daqueles que pregam o Evangelho. Porque às vezes a gente se deixa levar. O povo não quer ouvir a mensagem, então eu vou parar de pregar. Não! Paulo está dizendo bem claro que haverá tempo em que eles, né, não sofrerão mais a sã doutrina. Em segundo lugar, as pessoas se sentirão atraídas por novidades, tá? Ou seja, por isso que fala aqui que ela terão coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, né? Ou seja, e vão trazer para si mestres conforme os seus próprios desejos, né? Eles querem mestres que preguem aquilo que eles querem, não aquilo que eles necessitam. É por isso que a gente vê hoje uma proliferação terrível de heresias, até mesmo no meio evangélico. Tá? As pessoas querem ouvir mensagem que massageia o ego, tá? que os conforta, né? Que dá legalidade. E isso, meus amados irmãos, não é de hoje. Eu vou ler um texto aqui para vocês, tem outros, mas esse aqui é um dos que eu acho mais interessante para dentro desse tema aqui que nós estamos tratando. Olha o que o profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 30, Isaías capítulo 30, versículos 9 e 10, vai dizer assim, ó: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, bem a palavra do Senhor, que dizem aos videntes aqui, meus irmãos, são os profetas, tá? Não vejais, e diz aos profetas, não profetizeis para nós aquilo que é reto, diz para nós coisas aprazíveis
e tende para nós enganadoras lisonjas. Olha só para vocês verem, irmãos. Meditem depois nesse texto e veja que ele corrobora diretamente aqui com o que Paulo disse. Olha, eles desviarão os ouvidos da verdade, não vão querer ouvir a verdade, mas vão trazer mestres e doutores que compactuem da sua vida pecaminosa, dos seus próprios desejos pecaminosos. Terrível, irmãos. A mensagem dos falsos mestres traz conforto para eles, ao passo que a sã doutrina, ela traz, incômodo para essas pessoas, mas nós não podemos nos desviar. Em terceiro lugar, as pessoas taparão os ouvidos da verdade e se lançarão no colo das fábulas. Olha lá, John Stott, ele dizia que as pessoas que rejeitam a sã doutrina e a verdade e preferem as falsas doutrinas dentro dos seus próprios desejos e as fábulas, assim elas substituem a revelação divina por suas próprias fantasias. E hoje tem muitas pessoas fantasiando o evangelho e o Senhor não se agrada disso. A mensagem, ela não pode ser mudada para agradar uma meia dúzia. Entendam isso. Não podemos mudar a mensagem. Eu sempre digo, foi uma palavra que Deus disse para Ezequiel. Eu não me lembro a referência agora, mas eu posso estar colocando a referência para os irmãos conferirem, que veio agora na mente. Deus disse assim para Ezequiel: Ezequiel, prega a esse povo. Eles são casa rebelde. Prega a eles. Quer eles ouçam ou deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Desculpa pela tosse, tá, irmãos? Estou um pouquinho gripado ainda. Os irmãos considerem, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Mas o compromisso de Ezequiel era de ser um atalaia, aleluia, um pregador do evangelho genuíno. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para a gente encerrar, nós vamos falar aqui sobre a obrigação de seguir em frente em meio a tantos desvios, seguir em frente a pregação do evangelho. Então nós temos que ter esse compromisso diante do Senhor. Em primeiro lugar, Paulo fala assim, olha lá, que ele vai dizer, mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpra o seu ministério. Então, em primeiro lugar, sobriedade. Se muitos estão se escandalizando, se muitos estão se desviando, se muitos estão falsificando a mensagem, o pregador fiel, ele se mantém sóbrio, ele se mantém diferente, tá, irmãos? A palavra sóbrio no original grego é nefo, que significa livre de qualquer forma de embriaguez mental ou espiritual. Não se contamine com o atual tempo que estamos vivendo. John Stott, sabiamente, ele diz que quando homens e mulheres se intoxicam com heresias inebriantes e novidades reluzentes, os ministros devem se conservar sóbrios, lúcidos, sinceros, verdadeiros. Em segundo lugar, suporte as aflições em meio à oposição. Paulo vai dizer, sofre as aflições. Aleluia. Eu passei, irmãos, por uma experiência muito grande sobre isso. Um dia eu pensei em mudar a mensagem, eu não falei isso com ninguém. Eu fiz isso numa introspecção, falei isso comigo mesmo. E no dia que eu fui pregar, eu preguei pela misericórdia de Deus o evangelho genuíno. Me lembro que eu falei até sobre santificação. E naquele dia, Deus usou uma profeta e disse, ai de ti, se tu mudar a minha mensagem. Então Deus verdadeiramente quer que preguemos o evangelho genuíno. Uma coisa é certa, quanto mais a igreja for fiel, mais perseguida ela será. Sempre que a fé bíblica se torna impopular, os ministros são altamente tentados a mudar aqueles elementos que promovem maior ofensa. Então hoje, é o que eu falei, mudam a mensagem para agradar uma meia dúzia. Então, em terceiro lugar, prega as boas novas em meio às distorções. Ou seja, Paulo vai dizer aqui, faça a obra de um evangelista. Seja evangelista por natureza, pregue o evangelho genuíno, o evangelho da graça, o evangelho da justificação, o evangelho que oferece ao pecador o glorioso presente da salvação, o evangelho que anuncia a bênção, mas também anuncia o juízo e a justiça de Deus. Sejam comprometidos com o evangelho. E Paulo vai dizer aqui, para finalizar, ele diz, cumpra
o teu ministério. A grande questão não é começar bem, é prosseguir bem e terminar bem. Paulo, ele nessa carta aqui, ele já está próximo ao seu martírio. É tanto que logo aqui nos versículos seguintes ele vai dizer: eu acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Medita nisso. Paulo está dizendo: eu comecei bem, eu prossegui, mesmo diante de tantas aflições, oposições, adversidades, e eu terminei bem, eu guardei a minha fé. Guarda a fé, obreiros do Senhor. Guarda a fé, evangelistas da última hora. Guarda a fé, missionários da última hora. Aleluia. Cumpra cabalmente o ministério que o Senhor Jesus entregou em suas mãos para que o nome dele seja glorificado. Amém? Que a graça e a paz de Jesus sejam multiplicadas em vossas vidas. E em breve retornaremos para a última exposição da segunda carta de Paulo a Timóteo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.